A paz, irmãos. A paz do Senhor Jesus aqui, para todos que me ouvem. Então, eu tenho pregado, irmãos, para todo mundo que a qualquer momento o arrebatamento da igreja ele vai acontecer. E esse mundo aqui, irmãos, vai entrar numa tribulação nunca antes vista. Essa tribulação vai ser muito feia. Vai ser muito difícil, irmãos, escapar na grande tribulação, conseguir a salvação. Eu não digo que não vai ter salvação na grande tribulação. Apenas Deus é quem o sabe. Mas a gente tem que, irmãos, hoje fazer um autoexame de consciência, ver na gente o que precisa ser mudado e buscar o conserto, irmãos. A gente tem que orar, buscar a Deus enquanto você pode achar, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Porque depois que fechar, irmãos, aí é a tribulação desse mundo. E a palavra de Deus fala que vai ser uma tribulação nunca antes vista. E as pessoas que eu prego, irmãos, algumas, não todas, às vezes falam abertamente na minha cara: ah, meu único vício é a maconha, graças a Deus. Irmãos, será que esse tipo de vício permite com que a pessoa ela entre no céu? Mesmo que as pessoas virem e falem que foi Deus quem criou essa substância, essa erva, será que no céu entra pessoas com esse tipo de vício? Eu quero estar junto aqui com vocês buscando a resposta na Bíblia. A paz do Senhor para todos que me ouvem. Aqui quem está falando é o irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Então, irmãos, a gente prega que de fato o arrebatamento vai acontecer, vai vir uma grande tribulação aqui nesse mundo. A gente tem falado para as pessoas que tem que buscar o conserto, buscar a Deus, o Espírito Santo enquanto você pode achar. Só que tem pessoas, irmãos, que estão no conformismo do pecado. A Bíblia, irmãos, ela não fala se fumar maconha é pecado. Sabe por quê? Porque simplesmente a palavra maconha não está na Bíblia. Só que é algo que traz um vício, então a pessoa precisa de qualquer forma repensar nesse uso, né? E faz mal. Claro que faz, irmãos, porque ali tem substâncias que alteram o raciocínio e o comportamento. Os médicos, eles falam sobre isso. Então, essa maconha, ela é sim, irmãos, perigosa, não tanto quanto os outros tipos de droga, mas é uma droga perigosa sim, porque causa efeitos adversos e pode causar danos no cérebro e no corpo. A palavra de Deus, irmãos, avisa contra esses perigos de ter o comportamento alterado por substâncias sem o uso medicinal. Está escrito em Provérbios, capítulo 23, versículo 32 e 35. Realmente, irmãos, essa substância que, infelizmente, praticamente 90% dos jovens usa, realmente foi criada por Deus, assim como todas as plantas existentes no mundo todo. Porém, irmãos, será que Deus vai permitir que entre no céu algum ser humano que esteja dominado por qualquer tipo de vício? Olha só o que Paulo escreveu: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, irmãos, eu não vou permitir que nada me domine. As pessoas que estão dominadas por esse vício podem sim ser implicadas de entrar no céu. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ninguém, irmãos, deve ser escravizado por nada, por absolutamente nada. Cristo, ele diz num dos primeiros livros, acredito que Mateus, ele diz: em mim sois livres. Então, sem Cristo, irmãos, a gente é livre. Por que então as pessoas permitem ser dominadas por um vício? Essa maconha, irmãos, ela escraviza sim, ela escraviza o corpo, a mente do usuário. A pessoa que fica sem usar torna-se até mais agressiva. Por quê? Porque o corpo está pedindo. Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso aqui até lembra uma vizinha aqui que eu preguei aqui para ela, no bairro onde eu moro. E ela falou na minha cara, irmãos: ah, eu uso sim, só que eu costumo dizer que não é as drogas que me usam, sou eu que uso as drogas. Irmãos, tá errado. Tá errado de tudo quanto é jeito. Ela tá colocando dentro do corpo dela essas substâncias do mesmo jeito. Então tá errado. Irmãos, foi Deus quem nos deu a nossa mente, assim como foi Ele quem fez e criou o nosso corpo e a nossa alma. E Ele não quer, irmãos, que de forma alguma a gente prejudique o nosso corpo, pelo simples fato do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Como é que você está cuidando do templo do Espírito Santo? Paulo ele fala que um dos mistérios é exatamente esse, que Deus ele mora dentro da gente. Se Deus ele mora dentro da gente, irmãos, vamos cuidar do nosso templo para que Deus possa habitar no melhor templo possível. Esse Deus, irmãos, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que mora no nosso coração, no nosso corpo, que está ali cuidando da nossa alma, da nossa mente.
Em Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito: não se embriaguem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Se esse uso dessa planta, dessa erva, mexe com o psicológico, então a pessoa já estaria ali, biblicamente falando, embriagada. Irmãos, no céu não entra pecadinho. Não adianta as pessoas ficar procurando subterfúgio. Ah, meu único vício é apenas isso, graças a Deus. Irmãos, não se deve dar graças a Deus por nada. Se é vício, se está mexendo com você, se você não sabe ficar sem, então você não está livre. Você ainda está escravo de alguma coisa aqui desse mundo. É um absurdo, irmãos. Mas 90% dos jovens aqui no Brasil e até no mundo todo já usou, e quem usa não consegue ficar sem. Por isso que é bom a gente ensinar os nossos filhos desde pequeno o caminho certo a seguir, porque quando crescer dificilmente vai se desviar. A palavra de Deus fala também que a gente tem que estar, irmãos, abaixo das autoridades, ou seja, obedecer. E se as leis do Brasil e praticamente do mundo todo proíbe, parece que tem alguns países que permite, mas a maioria proíbe. Então se proíbe, irmãos, é porque não se deve usar. E a partir do momento que a pessoa não obedece às autoridades e faz o uso, então as pessoas também estariam em pecado. Até mesmo porque, irmãos, no céu, ali vai ter essa questão hierárquica, né? Ali é uma cidadania celestial, ali é uma cidadania de Deus, né? Ali é uma nova pátria, onde a gente vai morar com Deus. Se a pessoa não consegue obedecer às autoridades aqui na terra, quanto mais no céu. É melhor obedecer do que sacrificar. Pensa, irmãos, acredito que quem usa não pode entrar no céu. Se eu estiver errado, que Deus me perdoe, mas a pessoa está escrava do vício, então ela ainda não está liberta. Que Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade. A paz.